Espero que todos estejam me ouvindo. Tem muita gente falando no chat. Vocês estão falando no chat da semana passada, pessoal. Eu não sei se professor de que disciplina que é, tá? Mas tem vários professores falando num chat para mim de semana passada. E aquele lá não é mais, aquele foi de outro ATPC. Só para deixar vocês cientes, tá? Por favor, se vocês puderem agora parar de mandar mensagem no chat, porque atrapalha muito na apresentação, porque fica fazendo barulho no meu ouvido. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Cada um está na sua casa, eu também estou na minha, tá? Pode ser que aconteçam alguns probleminhas, como acontece em vários lugares, né? A gente está usando a internet, então é complicado. Eu tô no melhor lugar da minha casa, onde, nossa, tem muita gente falando no chat, eu não sei como parar. Eu não sei, professor, de que disciplina que é. Eu acredito que não seja de ciências e biologia, porque o meu já começou. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se o povo para de falar aqui um pouquinho. A gente não tem como parar o chat, só para vocês entenderem. Então, tem gente falando no chat da reunião de semana passada do ATPC, que foi por área, que foi Ciências da Natureza com Matemática, tá? Quem quiser se comunicar não é por aquele chat, é por outro. Tem várias pessoas falando lá. E fica aberto, não tem como eu parar. Eu vou mandar um oi no chat nosso, da nossa reunião, tá? Eu acabei de mandar um oi pessoal. Eu não sei se vocês vão receber aí, se todo mundo tem acesso ao chat. A gente não tem controle sobre isso. Nós não conseguimos ainda descobrir um jeito, tá? Então, voltando. Primeiramente, bom dia. Desculpe os imprevistos, é que a gente não. Olha, um monte de gente falando. Eu não sei como parar isso aqui. Tem um professor falando que eles estão no link errado. Muito obrigada, professor. Não sei se é professor ou professora. Desculpa. São os imprevistos que acontecem, né, gente? Infelizmente. Como eu estava dizendo, eu estou na minha casa. Eu tenho um cachorrinho. Se por um acaso ele começar a latir, eu dou um jeito de colocar ele em algum outro lugar. Mas não tem o que a gente fazer dentro de casa. É complicado, né? Eu estou no melhor lugar da minha casa, onde a internet pega melhor, então eu espero que não caia e eu espero que a gente tenha uma boa formação. Na nossa reunião, tem exatamente 82 professores. Tem gente entrando ainda. E essa tela inicial é dos nossos combinados, tá, gente? Por favor, deixem as câmeras e microfones desabilitados. Haverá um tempo de interação pelo chat, se vocês conseguirem também. Eu não sei como que tá isso, tá? E eu peço para vocês, por favor, não mexerem no comando de slides, porque senão desaparece aqui para mim e eu perco completamente, tá? Tem alguém pedindo a palavra, Adriana. Deixa eu só ver.
Será que agora dá para a gente começar? Acho que pararam de falar um pouco no outro, né? Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo. A gente ainda está aprendendo. Nós não aprendemos como desabilitar o chat. Então fica essa confusão nas outras. Eu acredito que os professores tenham entrado no link errado. E daí começaram a falar no chat do ATPC da semana passada. Mas acredito que agora já tenha resolvido, tá? Na nossa reunião tem 84 professores. Tem vários professores que não assistem agora, porque acumulam cargo, eles assistem depois, a gente está gravando, essa gravação vai para vocês depois, né? Assim que acabar, provavelmente na parte da tarde. Então, vamos dar início. Então, o tema do nosso ATPC é explorando outros caminhos, tá? Nós tivemos que separar, fazer por componente curricular. Por quê? Porque por área tem muitos professores e o Teams não comporta todos esses professores no aplicativo, né? Dava mais de 250 professores, então nós separamos. Eu sou PCNP dos dois componentes, de ciências e de biologia. Então, eu vou procurar sempre nos meus ATPCs fazer das duas disciplinas juntas, com atividades ou com alguma coisa que dê para vocês usarem nas duas. Vou dar exemplo tanto em ciências quanto em biologia, tá? Eu espero que ajude, que dê ideias novas para vocês. A gente sabe que nós não estamos vivendo um momento fácil, é tudo novo, tudo muito difícil. Todos nós estamos nos adaptando a esse tipo de trabalho que a gente não está acostumado, né? E nós estamos indo aos poucos. O Teams, por exemplo, é um aplicativo que a gente nunca tinha utilizado, nós começamos a utilizar agora, nós não sabemos todas as funções ainda, mas a gente está aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, né? Sou PCNP na Diretoria de Ensino de Capivari. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha me visto, ou na escola, ou aqui pelas formações. Já faz 2 anos e meio que eu estou na diretoria, né? E tudo isso é uma novidade para a gente. Eu falo que eu sou nova em tudo lá, né? Porque 2 anos já aprendi muita coisa. E é uma experiência, assim, incrível para o currículo de qualquer pessoa, mas eu ainda tenho que aprender muito e aí agora veio esse boom na nossa cabeça de todos os profissionais, né, que é trabalhar de forma online. E quem é profissional da educação não está acostumado com esse tipo de trabalho, né? Nós gostamos do calor humano da sala de aula. Então é difícil a gente propor alguma atividade assim para os nossos alunos, até porque a gente tem um dificultador, que a gente sabe que não são todos os alunos que têm acesso a esse tipo de ferramenta, né? Infelizmente, a maioria deles tem, mas nós temos alguns que não têm. E nós não podemos deixá-los de lado, né? Isso é muito importante. Então, o objetivo do nosso ATPC. O objetivo principal, né, de todas as formações que a diretoria está dando, que o CMSP está dando, é orientar o trabalho pedagógico do professor nesse Sem som, Larissa. Alguém desabilitou meu microfone. Ai, meu Deus, deixa eu ler o objetivo de novo. Eu não sei quem foi, alguém deve ter ativado aqui o mudo de todos e desabilitou o meu. Agora tem microfone aberto. Voltou, Larissa. Voltou? Tá normal, tá normal. Então tá bom, muito obrigada. Então vamos lá para o nosso objetivo. Como eu estava falando, eu não sei se vocês ouviram, mas tinha cortado, o objetivo principal das nossas formações é orientar o trabalho pedagógico do professor nesse momento de aulas não presenciais.
é a nossa principal função, é dar apoio para vocês, né? Nós não sabemos tudo também, nós não sabemos como que funciona, todas as ferramentas, tudo que vai fazer, mas aos poucos a gente está recebendo as informações da Secretaria de Educação e passando para vocês e aprendendo também esse modo novo de trabalhar, tá? O outro objetivo desse ATPC, especificamente, é mostrar ao professor outras formas de se trabalhar com o currículo, auxiliando mesmo com novas ideias, tá? Todo mundo aqui, acredito que já esteja familiarizado com o currículo paulista, mesmo depois da mudança, né? Que nós tivemos uma mudança grande, agora que foi homologada a Base Nacional Comum Curricular. Nos professores de sexto e nono ano, teve uma mudança bem brusca nos conteúdos. Então, esses professores estão sofrendo bastante para se adaptar, porque era um tipo de conteúdo que foi utilizado anos e isso foi alterado, né? Mas nada que um professor não consiga resolver, que a gente consegue resolver tudo, né? Então, nada que a gente não vá aprendendo e consiga se familiarizar com essa forma nova. Eu coloquei esse slide aqui de materiais de apoio para vocês. Quem assistiu o ATPC de semana passada, ele também estava, mas eu achei importante colocar ele aqui de novo, porque teve professor que não conseguiu entrar e não entendeu direito o que significava. Isso daqui são todos os materiais que vocês têm acesso de apoio para as aulas de vocês, tá? Então, tem a avaliação de aprendizagem e processo, que ela é mais para português e matemática, mas nós também conseguimos usar, se vocês quiserem, alguma questão, esse tipo de coisa. Só um minutinho que estão enviando mensagem aqui no grupo, deve ser de alguém que... Tem gente que ainda está tendo problema para entrar. Ainda tem gente no ATPC da semana passada. Larissa, uma sugestão. Envie o link novamente no grupo dos seus professores. Acabei de enviar. Ai, ótimo. Acabei de fazer isso. Eu enviei o link novamente no grupo de professores, tá, gente? Quem não conseguiu, por favor, clique no link de novo e entre novamente por ele, para vir direto na reunião aqui. Continuando. Esse slide dos materiais de apoio, eu achei importante trazer eles de volta aqui para vocês, porque são várias formas de vocês terem ideias novas para trabalhar e verem o que vocês conseguem fazer, tá? Então, tem a APE, como eu já disse, né, que é mais voltada para português e matemática, mas nós também conseguimos utilizar se a gente quiser fazer alguma coisa interdisciplinar, esse tipo de coisa. Tem o Aprender Sempre, que são habilidades selecionadas do SARESP, tá? Língua portuguesa e matemática, por enquanto somente versão do aluno físico e em PDF. O Aprender Sempre, os alunos receberam naquela retirada de materiais que eles foram retirar na escola, tá bom? Aí nós temos o caderno do aluno,
que tem nas duas versões, tem para professor e para o aluno, tá? Ensino fundamental e ensino médio. Muitos professores me questionaram no meu grupo, durante as aulas do Centro de Mídias, que os professores do Centro de Mídias estavam pedindo para os alunos responderem páginas do caderno do aluno. Aí os professores falaram, mas não tem caderno do aluno, né? Os alunos não receberam da disciplina de ciências. Os alunos não receberam físico da disciplina de ciências, mas tem a versão online, tá? No Bitly que tem aí no slide, que é o último item lá, materiais CAP 2020, lá dentro desse material tem todos os caderninhos de todas as disciplinas, tá? Então, uma sugestão que eu dou, que eu falei no ATPC da semana passada, tirem print da página do caderninho do aluno e enviem no grupo de alunos de vocês para os alunos responderem as questões. Porque eles não vão ter físico mesmo, isso infelizmente não vai acontecer, mas eles têm essa possibilidade. Ou vocês podem pegar a atividade do aluno e adaptar do jeito que vocês acharem melhor, a atividade do caderninho, isso fica a critério de vocês, tá? Mas é uma sugestão para vocês fazerem, tirar print da página e mandar para os alunos responderem. Então, o ensino fundamental, eles têm físico só de língua portuguesa, matemática, tecnologia e projeto de vida, infelizmente, tá? Mas o professor tem acesso a todos no online. O ensino médio tem todas as disciplinas, tá bom? Aí tem as sequências didáticas que estão disponibilizadas no site da diretoria. Nós vamos trabalhar com uma delas aqui no nosso ATPC, que foi uma sequência didática, tá? Que foi feita para o site e eu vou utilizar ela aqui com vocês hoje. No Bitly, que é o último item, tem todos esses materiais. Tem a AP, tem o Aprender Sempre e tem o caderno do aluno, tá bom? Para vocês terem acesso. Eu vou de novo aqui olhar o grupo, porque ainda tem gente falando e perguntando que não conseguiu acessar. O som estava melhor. Será que alguma coisa estragou e ele ficou... Tá bem baixinho. Ai. Deixa eu ver. Ó, gente, eu tô no meu máximo aqui, eu não consigo aumentar mais. Depois que desligaram o microfone seu, que piorou. Eu vou desativar ele e ativar de novo, então, tá bom? Aqui tá normal, viu? Tá funcionando ok. Aqui o som tá perfeito. Olá, e aí, tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Oi, gente, de novo, desculpem todos os imprevistos, mas assim, a gente não tem muito o que fazer. Tem professor falando que não consegue acessar, muitos professores acessaram o da semana passada, eu não sei o que aconteceu, mas a gente vai caminhando. Espero que agora esteja tudo em ordem. Lembrete para todos. Tá acabando já, mas é muito bom lembrar, né? Então, o primeiro bimestre vai até o dia 29/5. Nós estamos no primeiro bimestre. Ainda não se deve, né, iniciar nenhuma habilidade, nenhuma atividade com os alunos que seja referente ao segundo bimestre, tá bom? Porque nós vamos terminá-lo agora no dia 29/5. Depois vai ter o conselho para depois começar o segundo bimestre. Tá? Outro lembretinho, que isso é muito importante, nós estávamos discutindo isso no núcleo e eu acho importante trazer para vocês. Se atentarem à quantidade de atividades enviadas aos alunos. Por quê? O professor também, óbvio, nunca trabalhou desse jeito, tem professor dando muita atividade para os alunos fazerem. O que é muito importante a gente lembrar,
Vamos dar atividades para os alunos correspondentes ao número de aula que ele tem da nossa disciplina. Por exemplo, ciências. Os alunos do ensino fundamental têm 4 aulas por semana. Então, eu tenho que elaborar uma atividade, uma sequência didática que seja para 4 aulas, né? Não extrapolar o número de atividades que eu mando para esse aluno fazer, porque eu acho que o medo é tanto dele ficar sem atividade para fazer, né? E que a gente está mandando demais. Mas isso é muito importante nós nos atentarmos. Por quê? Porque o aluno vai receber atividade de todos os componentes curriculares. Então, ele precisa se organizar para conseguir fazer. Quando formos montar as atividades para os alunos, vamos nos atentar ao número de aulas. Ciências tem 4, biologia só tem 2. Então, não adianta eu dar 6 atividades para o aluno fazer, que ele não vai conseguir. Ele precisa de uma sequência didática para 2 aulas, tá bom? Outra coisa importante, que eu acho muito importante todos vocês lerem, eu acredito que a maioria dos professores já tenham lido, tá? Mas ele é muito bom para nortear o nosso trabalho, para a gente saber o que a gente precisa fazer com os alunos, né? Qual é a orientação para nós, professores. Tem orientação para tudo nesse documento, para todos os integrantes do quadro, tá? Que é o documento orientador. Qual é a função dele? Nortear o trabalho remoto. Então, lá tem tudo que o professor precisa saber que ele precisa fazer durante esse período, tá bom? É importante vocês darem uma lida. É um documento um pouco grande, ele tem 60 páginas, mas assim, não é nada muito extraordinário, tá? Nada que acho que em um dia deve dar para ler. E ele tira dúvidas, então isso é bem legal para vocês terem em mão. Aqui no outro slide, que é esse aqui, são 2 atualizações, tá, do documento. Um é de perguntas e respostas, que é super interessante, tira algumas dúvidas, perguntas assim que a maioria dos professores fariam, né? E o outro são algumas atualizações de como funciona esse nosso trabalho, tá bom? Então, nós vamos entrar agora, propriamente, no tema do nosso ATPC. O que eu pensei para fazer para vocês? Eu achei muito legal trazer um tema transversal, tá? Por quê? Os temas transversais fazem parte do nosso currículo, no currículo de todos, né? E são temas para todas as disciplinas. Porém, a gente que é dessa área sabe que tem vários que são ligados muito mais à nossa. Por exemplo, saúde, né, meio ambiente, é muito mais ligado a ciências e biologia do que uma outra disciplina, por exemplo. Meu Deus, ainda tem gente falando num outro chat que não sabe o que está acontecendo. Só um minutinho, gente, que eu vou ir lá responder de novo. São as mesmas pessoas. Larissa. Oi. Larissa, é uma dica. Se os professores e você também que estão nesse chat, eu acabei de fazer isso. Vocês podem clicar nessa mensagem e se você clicar no chat, você tem como sair dessa conversa. Como é uma conversa que foi criada para a reunião, da última reunião, ela continua ativa, né? Se você sair daquele chat, não interfere nesta reunião, né? E aí, pelo menos, não fica essas mensagens, porque realmente estava atrapalhando muito. Tá? Eu consigo sair, mas... E os professores vão ficar sem resposta? Eu não sei por que eles estão insistindo em ficar nesse. Eu cheguei a escrever um texto lá, avisando para procurar os coordenadores e tal, porque ali não é o chat dessa semana, sim da semana passada, e que eles, né, procurassem os coordenadores para tentar entrar na verdadeira, e que parassem de mandar mensagem por lá, porque estava atrapalhando. Mas, né? Bom, é isso. Obrigada. Ai, meu Deus. É isso aí, gente. Larissa. Oi, Érica.
Querida, fique tranquila. Eu vou dar um conselho para você. Eu também passei por isso ontem na minha TPC, mas hoje seus professores desligaram o áudio, tá ótimo. Pense nos pontos positivos Verdade. e vai para frente com a sua TPC. E a gente não consegue atender a todos. Sim. Cada um tem que aprender a mexer com a tecnologia. E agora, dê atenção à sua formação, e a professora falou muito bem, aconselhou procurar o PC e entrar na reunião certa. Depois, esses professores que não conseguiram entrar, eles verão a gravação. Infelizmente, a gente não consegue gerenciar todas as coisas quando está ao vivo, tá bom? Então, Tá, continue, querida. Vai lá, tá. manda ver. Larissa, mas só dá licença um minutinho. Só para esclarecer, não é que a gente esteja entrando errado. Nesse link que vocês mandaram, leva a gente para lá. Então, as pessoas estão com dificuldade mesmo por isso. Não é que está insistindo de querer ficar mandando errado. Mas qual link? Porque o link que eu coloquei no grupo leva direto para esse daqui. Né, o que a Kézia mandou para a gente no grupo de coordenador, a gente entra e fica assim mesmo, fica só aquela tela lá, sem aparecer nada, de você, a sua, de matemática. Foi difícil de conseguir chegar aqui, então os professores estão tentando pelo link de hoje. Entendi. Bom, infelizmente eu vou ter que continuar, porque eu não posso ficar parando toda hora, né? E daí depois os professores assistem o gravado, porque senão fica atrapalhando vocês também, não tem muito o que fazer, né? Então vamos lá. O tema da nossa reunião vai ser um tema transversal, tá? Eu trouxe ele para vocês por causa da importância mesmo, que eu acho super importante trabalhar esse tipo de tema em meio ao currículo. Os alunos gostam porque são temas que geralmente eles tá muito no dia a dia deles, então isso é bem interessante. Então, o que é um tema transversal? Para começar, né? Segundo o Ministério da Educação, são temas que estão voltados para a compreensão e para a construção da realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio da participação política. Isso significa que devem ser trabalhados de forma transversal nas áreas e ou disciplinas já existentes. Os temas transversais nesse sentido correspondem a questões importantes, urgentes e presentes sobre várias formas na vida cotidiana, tá? Então, geralmente, são temas que podem ser trabalhados por todas as disciplinas. Mas, como eu disse anteriormente, tem vários que são muito ligados a nós, né? Então, aqui a gente tem os temas transversais, o ladinho em vermelho, que é ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo e pluralidade cultural. Então, nós temos 3 temas aí que são muito ligados nos nossos componentes curriculares, que é saúde, meio ambiente e orientação sexual, né? Óbvio, as outras disciplinas podem trabalhar e devem esse tipo de tema, mas naturalmente eles são mais ligados a nós. Então, eu fiz uma sequência didática com um tema transversal e vou trazer ela aqui para vocês como sugestão de trabalho. Lembrando que tudo que a gente fala no ATPC é uma sugestão para vocês trabalharem. Se vocês gostarem, se vocês verem que é pertinente no momento, para ser trabalhado, tá? Os temas transversais são muito importantes e pertencem ao currículo. Eles podem e devem ser utilizados por todas as disciplinas individualmente ou em aulas interdisciplinares. Também são legais de serem utilizados quando conseguimos ligá-los a temas relevantes para os estudantes, como o que estamos vivenciando com a pandemia, tá? Então, qual é o tema que eu trouxe para vocês? Para a gente começar. Adivinhem. Saúde, né? Eu pensei nesse tema, óbvio, por causa da pandemia do coronavírus que a gente está vivendo no mundo, né?
não tem como a gente não falar disso com os alunos. Se a gente tivesse em sala de aula, ia ser um bombardeio de perguntas todos os dias sobre qualquer coisa relacionada ao coronavírus, porque eles querem saber, né? Nós somos o vínculo mais confiável que eles têm entre as informações. Então, eu trouxe esse tema para a gente trabalhar, tá? Lembrando que é uma sugestão, por quê? Como a gente está em trabalho remoto, a gente tem que dar conta das habilidades do bimestre, eu acho que vocês poderiam colocar o tema transversal em um momento que vocês achem pertinente, tá? Não que precise ser colocado agora, nem amanhã, nem semana que vem. Mas é um tema interessante de você trabalhar com os alunos, porque eles gostam desse tipo de coisa. Você está falando sobre uma coisa super atual, né? Que tem a ver com o seu componente curricular e que está dentro do currículo para ser trabalhado, tá bom? Então, nós usaremos o tema transversal saúde para realizarmos nossas atividades. Além de ser um tema totalmente ligado aos componentes ciências e biologia, entra no contexto do que está ocorrendo no mundo. A saúde nunca esteve tão em evidência quanto agora. É um ótimo momento para aliarmos os conteúdos e atividades pedagógicas com o que está ocorrendo no dia a dia dos alunos. E isso é verdade, né? Porque quando quando eles começam a ver na televisão, por exemplo, na internet, falando do coronavírus, dos sintomas, do que eles causam no corpo. Às vezes, os alunos nem sabem o que significa aquilo. Por exemplo, quando fala, né, que o coronavírus causa complicações nos pulmões, que por isso que ele é perigoso, o aluno fica se perguntando, nossa, mas o que será que ele faz no nosso pulmão que torna ele tão perigoso desse jeito? Então, isso é muito interessante de ser trabalhado com eles, porque muitos conceitos e muitas coisas eles ainda não aprenderam. Então, isso vai ficando mais claro para eles entenderem melhor o que está acontecendo. Então, eu vou trazer 2 atividades para vocês. Uma para o ensino fundamental e uma para o ensino médio, tá? Para vocês conseguirem trabalhar com os 2 segmentos. Lembrando, mais uma vez, que é uma sugestão, tá bom? Essa atividade, ela está na sequência didática, que está no site da Diretoria de Ensino, mas eu achei muito importante trazer ela aqui de novo para vocês, porque, assim, o que a gente está vivendo, nós não temos projeção de quando as aulas vão voltar. Quem está assistindo televisão e quem está lendo na internet, está morrendo muita gente todos os dias. E a escola, a gente sabe que provavelmente vai ser o último órgão a voltar a funcionar, pela quantidade de pessoas que ficam ali dentro. Então, isso dá para ser colocado em qualquer momento do estudo com os alunos, porque pelo jeito nós ainda vamos ter algumas semanas de trabalho remoto por conta da pandemia do coronavírus. Então, ele é um tema que dá para ser trabalhado em qualquer momento. Como ele não tem essa amarração de ser alguma habilidade do bimestre, você pode trabalhar ele em qualquer momento com o seu aluno. Então, a gente tem um exemplo de atividade para o 7º ano. Eu vou ler para vocês entenderem direitinho, para depois a gente conversar, tá bom? Então, qual é o primeiro comando? Em meio à pandemia do Covid-19, vamos aprender um pouco sobre os vírus e como eles agem no nosso organismo. Por que eu achei interessante trazer isso? Porque os alunos do 7º ano ainda não têm muita noção de como isso acontece no nosso corpo, de como um vírus ele age, né, no nosso organismo. Então, o que eu coloquei? Uma videoaula sobre isso, sobre como os vírus agem dentro do nosso corpo,
que é super didático, é um pouco lúdico, porque eles ainda são pequenos, os alunos do 7º ano, e é super legal de assistir. Depois, se vocês tiverem oportunidade de pegar e ver, eu acredito que vocês vão gostar. Numa linguagem simples, para os alunos conseguirem entender. Aí, a primeira atividade que eu proponho é: após assistir, anote as palavras que você não sabe o significado para procurar no dicionário. Como é uma aula de trabalho remoto, então eu coloquei algumas coisas que eles conseguissem fazer sozinhos, né? Sem a ajuda e explicação do professor, que isso daí é uma atividade simples. Eles pesquisarem as palavras que eles não conhecem no dicionário. Tem várias palavras no vídeo, por exemplo, leucócitos. Os alunos do 7º ano ainda não sabem o que é, né? Então, é interessante eles pesquisarem e verem o significado. A segunda atividade, eu coloquei um textinho, né, sobre o coronavírus, também bem simples, que eu tirei de uma página do órgão de São Paulo mesmo, com os dizeres bem simples para eles entenderem. E as atividades são: primeira, pesquisar quais são os grupos de risco, ou seja, os que mais precisam se preocupar com o Covid-19. Que isso os alunos acham super fácil. Como eles estão nesse trabalho remoto, eu acho interessante vocês colocarem atividade de pesquisa para eles, porque já que eles estão trabalhando com as ferramentas online, isso é legal para eles já ficarem cada vez mais autônomos nesse tipo de atividade. Letra B. Quais as formas de prevenção? E letra C, eu coloquei uma atividade que eu acho muito interessante para essa idade, né? Para os adolescentes, que eles gostam bastante de fazer, que eu pedi para eles montarem um flyer com as principais informações sobre as doenças. Tem aluno que tem muita facilidade com esse tipo de coisa, muita. Eles são ótimos desenhistas e eles têm contato com esse tipo de coisa muito via Facebook, né? Flyer, esse tipo de coisa que junta desenho com informação escrita, né? Então, eu acho que é uma atividade diferente e interessante para os alunos fazerem e não fica só naquilo de pesquisa e escrita, por exemplo. Nessa idade, eles gostam bastante desse tipo de coisa, né? De desenhar e de essas atividades um pouco mais lúdicas, porque eles ainda são novos. Então, eu achei legal colocar uma coisa assim mais diferenciada para eles. Então, essa é a atividade para o 7º ano, tá? Um ponto importante, que é aquilo que a gente falou já no comecinho da nossa formação. Essa atividade foi planejada para 4 aulas, ou seja, 1 semana de aula de ciências. Não adianta eu colocar um monte de coisa para o meu aluno responder ou pesquisar, porque ele não vai conseguir fazer. Nós temos que imaginar o nosso aluno ali dentro da nossa sala de aula, 45 minutos na nossa aula, né? A gente não pode fugir muito disso, mesmo sabendo que ele está em casa, porque ele tem as atividades das outras disciplinas para fazer. Vale lembrar que estamos vivendo um período atípico e é importante ficarmos atentos nas atividades mandadas aos alunos para que eles não fiquem sobrecarregados, tá? Isso é super importante, principalmente para os alunos mais novos do fundamental. Por quê? Do 6º e do 7º ano, até alunos do 8º, eles pedem muita ajuda aos pais para fazerem as atividades. Tem muitos pais que sabem, que conseguem ajudar, mas a gente tem que pensar nos alunos que não têm esse tipo de responsável. Do aluno que mora com a avó às vezes não tem estudo, então ele não vai conseguir fazer uma atividade muito complexa, porque ele não vai ter uma ajuda de um adulto. Óbvio que nós estamos de apoio para esse aluno, os professores, isso é claro. Mas às vezes eles não vêm perguntar para a gente, eles querem fazer sozinhos e eles acabam perdidos nisso porque eles não têm um adulto para conseguir ajudar eles a fazerem as atividades. Tá? Então, nós temos que pensar em tudo isso quando a gente for montar uma sequência didática.
Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil para ninguém ter que pensar em todos esses fatores para a gente montar, mas a gente tem que tentar o máximo que a gente pode para não deixar nenhum aluno para trás, tá? No final a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esses alunos que não têm acesso à internet, tá bom? Agora nós vamos para a sugestão de atividade do ensino médio. Eu fiz para o segundo ano. Por quê? Porque no primeiro ano eles têm o conteúdo sobre vacinas. Então, teoricamente, eles já aprenderam como isso funciona no nosso organismo, né? E já é mais fácil para eles fazerem esse tipo de abordagem. Então, o que eu coloquei como sugestão da primeira atividade do segundo ano do ensino médio? Para eles fazerem uma pesquisa. Contendo o quê? O que precisa ter na pesquisa? Local de origem, principais sintomas, transmissão, dados sobre o número de pessoas contaminadas. Isso é muito legal vocês pedirem para eles também, porque eles não têm muito essa noção, né? Tem aluno que acompanha as notícias, isso sim, mas tem aluno que não acompanha muito. Então, quando você pede esse tipo de dado na pesquisa, que ele vai lá ver quantas pessoas tem contaminadas, dá para eles saberem por estado, esse tipo de coisa, eles já começam a ter mais noção sobre isso. Na época, eu coloquei 2 materiais de apoio, um das Nações Unidas, outro da BBC, tá? Que são matérias sobre o coronavírus, de sites confiáveis, que os alunos podem entrar e ter como base para as pesquisas. Claro que eles podem pesquisar em outros lugares. Então, os alunos gostam desse tipo de atividade, principalmente os alunos do ensino médio. Eles já são mais independentes, eles já têm uma facilidade com a tecnologia melhor, eles já sabem pesquisar, eles já sabem diferenciar, às vezes, se a notícia é confiável ou não, então isso é bem legal. Para a segunda semana, eu dei continuidade. Então, nós vamos ter 2 semanas de atividade com o tema transversal saúde e Covid-19. 2 semanas de aula, tá? Por quê? Porque o ensino médio tem 2 aulas só por dia. Gente, 2 aulas por dia é super pouco. Então, vejam que na primeira semana, que são 2 aulas, eu pedi para eles realizarem a pesquisa. 2 aulas para fazer uma pesquisa. A gente sabe que eles vão levar mais tempo do que isso, aliás. Mas é um contexto que cabe ali nessas 2 aulas. Para a segunda semana, o que eu vou trazer para eles? Depois deles já terem feito essa pesquisa, eles já leram sobre o coronavírus, eles já estão mais por dentro do assunto. Então, eu pedi uma coisinha um pouquinho mais complexa, que é o quê? Só um minutinho. Então, a outra atividade para o segundo ano é: dando continuidade, vamos permanecer no tema saúde, focados na pandemia que vivemos do Covid-19. No ano passado, vocês estudaram sobre a importância das vacinas para controlar doenças que matavam e eram perigosas para a humanidade. Hoje, vemos o mundo se mobilizando para encontrar uma cura ou algo que controle o Covid-19, tá? Então, todos os alunos veem que os países estão tentando fazer vacinas e ainda não estão conseguindo, né? Por quê? Porque demanda testes, todo esse tipo de coisa. E daí, eu coloquei 2 coisas para eles realizarem a tarefa. Leia os textos de apoio para te auxiliar e elabore um texto argumentativo sobre o uso da cloroquina, que é esse remédio que todo mundo fala, né?
que tem médicos que falam que é bom, tem médicos que falam que é ruim. Hoje em dia a gente está vendo vários estudos, muitos falando mais que é ruim do que bom, né? Mas é muito importante ler direito sobre isso. No combate ao Covid-19 e a fabricação de uma vacina. Aí também coloquei vários materiais de apoio para eles se embasarem para fazer o texto. Então, o que eles vão ter que fazer aqui? Aqui já é um pouco mais complexo. Eles vão ter que ler e argumentar no texto sobre a fabricação da vacina, do que precisa para se fazer uma vacina, por que é importante fazer teste, por que demora para esse processo acontecer, e também sobre o medicamento. Né? Já é uma atividade um pouco mais complexa, mas é uma atividade só, que é eles elaborarem o texto, lerem as matérias, né? Se colocarem dentro desse conteúdo para realizarem a atividade. Os alunos do ensino médio, como eu já disse, no ano passado, no primeiro ano, eles têm um conteúdo sobre vacinação. Então, teoricamente, no segundo ano do ensino médio, já é para eles saberem sobre esse contexto. Então, fica muito mais fácil deles elaborarem e conseguirem fazer um texto sobre isso, porque eles já têm esse conhecimento. Então, por isso que eu trouxe uma atividade relacionada a isso, tá? Importante. É muito importante lembrarmos que no ensino médio os alunos têm apenas 2 aulas por semana de biologia e a atividade tem que se encaixar nesse período. Os alunos também já são mais independentes e adoram fazer pesquisas. Os alunos do ensino médio, eles gostam mais dessa parte de serem protagonistas, né? De não ter que ficar pedindo auxílio para alguém para eles fazerem uma atividade. Tem muitos alunos que já conseguem e tem alunos que ainda não. Mas como o contexto da Base Nacional Comum Curricular é todo em cima desse aluno protagonista, de deixar o aluno fazer a atividade, de deixar o aluno ir atrás do conhecimento, do professor ser um mediador nisso, é muito importante dar esse tipo de atividade para os alunos. Não só apenas de respostas. Por quê? Porque eles vão treinando toda essa parte deles conseguirem fazer as pesquisas e as atividades sozinhos, né? Deles conseguirem achar uma fonte que seja segura e deles conseguirem argumentar sobre aquilo, porque eles já têm um conhecimento prévio, sozinhos. Isso é muito interessante de fazer com os alunos do ensino médio. Agora nós vamos para a parte mais difícil, eu acho, porque eu acho que você passar uma atividade para o aluno e mostrar para ele o que você está querendo é até simples. Agora, o difícil é você avaliar nesse momento, né? Então, os alunos podem enviar a atividade através dos canais de comunicação existentes com o professor. E-mail, arquivo no grupo do WhatsApp, etc. Geralmente, o aluno de ensino médio sabe muito mais de tecnologia do que nós, né? Do que muitos professores. E eu sou uma professora nova, mas eu também me encaixo nisso. Eles sabem muitas ferramentas que eu também não conheço direito. Então, isso é muito mais simples para eles do que para a gente. Para eles enviarem um conteúdo para a gente, eles fazem ali em 2 minutos e já enviam. Os canais de comunicação que vocês estão utilizando com os alunos, isso ficou a critério de vocês e da escola decidirem, né? Mas eu acho que o e-mail e o grupo de WhatsApp é um canal de comunicação que praticamente todos conseguem ter. O e-mail é interessante. O aluno tira uma foto do que ele fez e envia para o professor. Lembrando que isso é uma sugestão, tá, gente? Vocês já têm os canais formados com os alunos de vocês. Eu só estou dando uma ideia a mais para vocês fazerem com eles. Para vocês corrigirem e terem aquilo guardado com vocês, né? Que o aluno realmente fez. Pedir para o aluno também guardar e fazer um portfólio das atividades feitas. Isso também é interessante.
né? Além de você ter as atividades dos alunos, pedirem para eles guardarem, fazerem uma pastinha ou colocarem num saquinho, né? Para eles irem guardando tudo que eles vão fazendo com vocês nesse período. Agora, o que mais é difícil para nós? Os alunos que não têm acesso à internet, né? Isso é a nossa maior dificuldade. Nem aos canais de comunicação online, como os professores poderão fazer atividades sem que retornarem às aulas presenciais. Esses alunos que não têm acesso às mídias, né, infelizmente, eles vão ter que fazer as atividades só propostas pelo canal, se eles têm acesso à televisão, né, ou pelo material que eles receberam ali com eles da escola. Não tem como o professor chegar nesse aluno se ele não tem esse acesso online aos canais de comunicação. Mas, como já foi falado várias vezes, a gente não pode esquecer que esse aluno está ali. Óbvio, de uma sala de 35 alunos, pode ser que 2 não tenham acesso, mas a gente não pode deixar esses 2 de fora nunca. A gente não pode esquecer deles. Então, quando voltarem às aulas presenciais, né, além dessa recuperação, dessa retomada de conteúdo que esses alunos vão fazer com os professores, eles podem fazer esse tipo de atividade também. E em casa, né, o professor pode dar comanda na sala de aula e eles usarem a sala do acesso da escola, ou eles fazerem com algum amiguinho que tem acesso à internet e trazer esse material para vocês depois. Avaliação. A forma de avaliar o aluno durante o trabalho remoto será decidida pela unidade escolar e pelos professores, que isso ficou livre para vocês, né? Será empático, não vamos esquecer disso, gente, né? Com o período que estamos vivendo, sabendo que, segundo o documento orientador, nenhum aluno poderá ficar para trás e ser prejudicado, vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível para ambos. É fácil? Não é fácil. A gente sabe disso. Mas na hora de dar a nota para o aluno, a gente tem que entender todo um contexto, né? Às vezes esse aluno, ele está fazendo o máximo que ele pode para entregar todas as atividades, porque a gente sabe que o aluno em casa, dependendo do tipo de família que ele tem estruturada ali com ele faz muitas outras coisas além de estudar. Quando ele sai de casa e vai para a escola, ele fica aquele período todo na escola, ele consegue desenvolver a atividade de um jeito. Agora, ele desenvolver essa atividade dele dentro de casa, que muitas vezes eles têm irmãos pequenos, eles têm que cuidar, né? Precisa ajudar nas tarefas. Então, a gente tem que pensar em todo esse contexto para avaliar os alunos nesse período de trabalho remoto. Vamos ser empáticos com os alunos, né? A gente tem que tentar ao máximo, tentar entender aquela situação para todos, ninguém sair prejudicado, né? Para ter um benefício para todo mundo. E a gente tem que ainda lembrar daqueles alunos que não têm nenhum contato, que nós temos os alunos que farão as atividades, podem não ser todas, mas ainda farão. Agora, tem os alunos que você não consegue nenhuma comunicação via online com eles, né? E depois, na hora que voltar às aulas presenciais, eles não podem ser esquecidos e deixados de lado como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente sabe que não é uma situação fácil, que é uma situação difícil, né, para todo mundo, mas na hora de avaliar, a gente vai ter que avaliar esse aluno, entre aspas, com mais amor. Aqui eu tenho uma mensagem, eu já vou abrir para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Só vou falar a mensagem primeiro. Uma atitude positiva pode não resolver todos os seus problemas, mas agregará valor aos seus esforços. Então, isso é a minha mensagem para todos os professores, porque eu realmente acredito que nós estamos fazendo o nosso melhor, né?
pode não ser perfeito, isso é claro. Olhe quantos empecilhos nós tivemos aqui hoje para a nossa formação. Aconteceram várias coisas, né, no meio da nossa manhã que atrapalham, que desconcentram. Eu acabo ficando nervosa, mas assim, eu sei que não é perfeito, mas eu estou dando o meu melhor para vocês. E eu sei que os professores também estão dando o seu melhor para os alunos, mesmo sendo uma situação difícil, né? Todos estamos tentando dar o nosso melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer uma formação assim, com alguma coisa que vocês conseguissem utilizar em sala de aula, online, com os alunos, né? Uma ideia de trabalho para vocês, realmente uma ideia de atividade, assim, para vocês realmente utilizarem para dar um pouco de luz, né? Sair um pouquinho do currículo e das habilidades do primeiro bimestre, mas ainda trabalhando dentro do que pede a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista, que são os temas transversais, né? Desafoga um pouquinho das habilidades comuns, entre aspas, do currículo, e faz uma atividade que é um pouco mais do dia a dia do aluno, eles gostam de participar desse tipo de coisa, um tema que a gente está vivendo ele todos os dias, que eu acho bastante legal de trabalhar com eles. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, falarem alguma coisa aqui no chat. Eu não sei se eu consigo responder todo mundo. Se alguém quiser pedir a palavra para falar também, tá? Lembrando que isso aqui vai ser gravado e vai ser enviado para vocês depois. Alguém quer falar alguma coisa? Clarissa? Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Quem é? Só fala seu nome para mim, por favor. É a Simone, professora de biologia da Oi, escola Simone. do Dom José. Oi. Oi. Então, eu só estou passando para vocês. Eu passei pelo grupo WhatsApp agora 3 modelinhos de provas, na verdade, questionário baseadas nas aulas que todos os alunos têm disponibilizado no YouTube, que é do canal de mídias, tá? Então, esse questionário que eu formulei tá disponível no WhatsApp, tá? E é uma forma de ajudar também quem quiser também passar através do WhatsApp, outros meios, outros veículos de comunicação. Espero que venha ajudá-los. Ai, muito obrigada. Eu acho que tudo que agrega alguma coisa ajuda, com certeza. Muito obrigada, viu, Simone? Imagina. Tchau, tchau. Obrigada. Imagina, obrigada eu. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Olá. Oi. Olá. Olá. Oi, quem é? Oi. É a Suzete, professora Oi. de biologia do Randolfo. Oi, em relação à Suzete. atividade que você propôs, em relação ao tema transversal saúde, eu dei uma atividade, eu até achei que os alunos iam ter uma certa dificuldade para o terceiro ensino médio. Para eles fazerem um texto argumentativo, né, uma dissertação. Primeiro eu dei passei um vídeo para eles, né, mandei um vídeo para eles se inteirarem do como é feita uma dissertação sobre o tema, uma comparação entre a gripe espanhola e o coronavírus. Super legal. Para eles fazerem essa comparação de como foi no passado, porque as medidas de prevenção são muito parecidas, né? Então, muitos me entregaram dissertações muito bem feitas. Então, não sei, uma sugestão aí para o terceiro ensino médio, porque logo eles fazem Enem, né? Quando tiver... Sim. Eu acho que ajuda bastante, assim. Eles montaram, assim, pela minha surpresa, tiveram ótimas dissertações. Ai, que legal, professora, muito legal. Parabéns, viu? Imagina, obrigada. Obrigada a você. Olá, bom dia. Bom dia. Professora Miriam, do Dom José. Olá. Eu leciono ciências
E eu gostaria de participar com vocês, que a experiência de trabalhar com o Zoom, com os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º anos, para mim, nessa semana, foi muito gratificante. E o retorno, parecia retorno, até que os alunos se vestiam como se estivessem indo para a escola. Então, que legal. Esse contato melhor e direto com eles, eu creio que nesse trabalho, nessa sua proposta, muito bem-vinda, por sinal, eu acho que o resultado vai ser bem melhor, inclusive na questão da avaliação, que a gente pode fazer de forma interativa. Só para deixar registrado, eu tenho acessibilidade de 72% por sala nesse aplicativo. Muito obrigada, professora. Que bom que você gostou do conteúdo da formação, viu? Ok, tenha um bom dia. Para você também. Oi, Larissa, bom dia. Oi, bom dia. Sou a Adriana. Olá, Hélio, servidente. Oi. A ideia de ter dividido aí as disciplinas um pouco mais interessante, aí no caso para cada professor, né? Sim. E essa troca, como os professores aí do Dom José se colocaram, que dá um norte, né, para alguns professores ainda que descobriram um caminho a ser seguido. E esse momento é muito importante. E para quem também já está desenvolvendo aí o WhatsApp, os canais de comunicação, fortalece, né? A gente fala que está no caminho certo. Então, esse momento é válido para quem ainda está um pouco perdido e para quem já encontrou um caminho. Parabéns. Muito obrigada, professora. Olá, Larissa. Oi. É o Osmar do Maria Aparecida, Biologia e Ciências. Oi, Osmar, bom dia. Nós estamos usando um Classroom, Google Classroom no Maria Aparecida. E eu acho que uma boa jogada além de a gente postar lá, usar as atividades do formulário, tipo teste, e nós bolarmos testes, e inclusive ele dá até a nota para a gente, sabe, para o aluno. É uma boa jogada, eu acho que economiza tempo, e notei que muitos alunos gostaram dessa atitude de poder fazer um teste, tá? E pode ser feito inclusive no próprio celular do aluno, ok? Ah, legal. Muito obrigada, professor, por partilhar com a gente. Gente, no último slide tem o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, tá? A gente também tem um grupo de ciências e de biologia. Quem quiser entrar, quem ainda não estiver e quiser entrar também, fique à vontade. É só pedir o link para o coordenador ou enviar uma mensagem para algum colega para adicionar. Podem ficar à vontade para irem a hora que quiserem, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo através do e-mail, também pode entrar, fique à vontade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido algumas ideias novas para vocês, porque esse que é o meu intuito, né? Apoiar vocês, dar alguma coisa nova para vocês trabalharem. Então é isso, a gente finaliza a nossa formação. Qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato comigo, pode entrar em contato via WhatsApp, tá? Que eu respondo assim que for possível. Um beijo, muito obrigado pela presença de todos.